por este tempo que se chama hoje. Deus, obrigado por podermos estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por corações receptivos para receber a Tua palavra, Senhor. Deus, fala mesmo aos nossos corações, ajuda-nos, ensina-nos, Senhor, a fluir contigo, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém. Aleluia. É bom estar de volta, é bom voltar aqui e continuarmos com este ensino que nós temos estado a dar acerca da oração que chega aos céus. Hoje vai ser a lição número 4. E na última lição nós falamos que devíamos... É lição 5? Desculpa, é lição 5, peço perdão. Então, na última vez nós falamos da necessidade que nós temos de estar preparados, então, para podermos ter uma oração eficaz. E falamos principalmente de 2 pontos, sendo o primeiro que nós devemos nos preparar para orar, enchendo-nos do conhecimento da palavra de Deus. Porque é só quando nós temos conhecimento daquilo que Deus quer e tem para nós, é que nós podemos fazer uma oração eficaz. E o ponto B, nós vimos que também precisamos nos preparar para nos enchermos da graça de Deus e assim poder renunciar às paixões mundanas, às concupiscências da carne, amém? Então precisamos estar cheios da graça de Deus, saber que a graça de Deus nos envolve e nos dá poder para dizer não ao pecado e à concupiscência da carne. Hoje e terminamos então a semana passada a falar que a nossa oração deve ser sempre eficaz, porque o Senhor Jesus nos chama movedores de montanhas, amém? Falamos sobre isso na última vez, fizemos uma introdução. Deus chamou-nos para movermos montanhas. Então vamos falar sobre isso, e está em Marcos 11:23, em que o Senhor Jesus diz o seguinte, Marcos 11:23, em que o Senhor Jesus diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, quando fala aqui do monte, está também a se referir a um problema, a uma dificuldade que a gente possa ter, uma enfermidade. Então note que diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que tudo se fará, aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós vemos aqui que o Senhor diz, qualquer que disser a esse monte, a esse problema, a essa dificuldade, ergue-te e lança-te no mar. Se nós acreditamos no nosso coração que essas nossas palavras estão carregadas com o poder e com a unção de Deus, amém, elas vão produzir efeito. Nós não podemos nunca duvidar em nosso coração. Note, porque diz, e não duvidar, mas crer. Então quando nós estamos a fazer uma oração e um pedido, temos que crer. Quando nós dizemos a uma enfermidade, move-te da minha vida, nós temos que crer no fundo do nosso coração que essa enfermidade se vai mover em nome de Jesus da nossa vida. Porque senão não adianta estar a orar. Se nós estamos com a dúvida, será que vai funcionar esta minha oração ou não? Então não adianta nós orarmos. Então não podemos duvidar. Nós temos o poder. Quero que vocês notem isto. O Senhor Jesus diz que nós temos o poder para mover esses problemas, para mover essas dificuldades, para mover esses montes que aparecem na nossa vida. Nós temos o poder. Diga lá assim, eu sou um movedor de montanhas. Amém? Nós somos, temos que acreditar que somos, não vamos ser, que já somos em Cristo Jesus. Amém? Temos que aceitar isso no nosso coração e não duvidar. Então, toda a depressão, qualquer medo, pensamentos impuros, maus hábitos, etc., amém, desaparecerão. Amém? Se nós começarmos a falar para eles e dissermos mesmo, move-te da minha vida. Amém? Deixem-me dizer, como nós falamos a semana passada de Jerosabel, que falou para a montanha, amém? E colocando a graça de Deus naquela situação. Então vocês simplesmente levantam
a vossa oração e digam mesmo, eu coloco a graça de Deus perante ti, grande montanha ou grande monte, e tu, no nome de Jesus, te moverás e te tornarás uma campina ou desaparecerás da minha vida. Simplesmente comecem a declarar isso. Porque a graça de Deus nos basta. Paulo diz que a graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus é suficiente para nos dar vitória, para nos levar a remover qualquer problema das nossas vidas. Amém? Não deixem, não permitam, não deixem que nada se torne um ornamento ou um bibelô, deixem-me dizer assim, que fará parte da sua vida. Não deixem que essas coisas façam parte da sua vida. Há coisas que não nos embelezam, amém? Ou beneficiam, antes nos tornam impuros para receber as bênçãos de Deus. Então nós temos que ser capazes de dizer, move-te da minha vida, move-te da minha situação, move-te do meu lar, move-te da minha casa, move-te do meu casamento, move-te das minhas finanças. Temos que ser capazes de falar isso, amém? E crer que assim será. Estejam sempre puros e de mãos limpas, amém? Quando oram por vocês próprios, pela vossa família, quando oram pela vossa igreja, a vossa nação, quando oram por alguém. Por quê? Porque em 1 de João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, amém? Deus nos vai perdoar desses pecados, nos vai purificar desses pecados, amém? Sabem o que é que Jesus disse a um leproso? Ele estava leproso. E Jesus perguntou a esse leproso, o que queres que eu te faça, Senhor? E ele disse, Senhor, que tu me cures. E sabem o que é que Jesus disse? Ser limpo. Então deixem-me dizer uma coisa, pecado é lepra espiritual. Pecado é lepra espiritual. Jesus tocou no coração naquele leproso e quer fazer o mesmo conosco. Ele quer tocar na nossa vida, quer nos limpar e purificar de tudo aquilo que nos impede de receber de Deus, quer nos purificar de tudo aquilo, meus irmãos, que nos impede de viver a vida abundante que Ele destinou para cada um de nós. Amém? Ele quer nos purificar, Ele quer que a oração, a nossa oração vai fazer diferença, porque ela vai ajudar esse processo de cura que Jesus quer operar em nós. A oração faz diferença. Por quê? Porque a oração é dependência em Deus. E a falta de vitória, meus irmãos, não é uma relutância de Deus. Não é que Deus não nos queira dar vitória. Não é nada disso. Só que por muitas vezes há muitas coisas na nossa vida que nos impedem de receber. Primeiro, que nos impedem de fazer uma oração eficaz, e segundo, que nos impedem de receber. Assim, é necessário remover essas coisas. Amém? É necessário remover. Então, o ponto C hoje é: preparem-se, amém, para fazer a confissão certa, ou o pedido certo. Nós podemos mudar, certamente os irmãos já notaram que nós podemos mudar as situações na nossa vida e à nossa volta de acordo com a confissão dos nossos lábios. O que é que os nossos lábios andam a dizer? O que é que a nossa boca anda a profetizar? Anda a profetizar, eu não consigo, eu não posso, eu não valo nada. O que é que a nossa boca anda a profetizar, anda a confessar? O que é que a nossa boca diz? Hebreus 3:1 diz o seguinte, vamos a ler Hebreus 3:1, diz o seguinte, diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, nota o que diz agora, considerai, ou outra palavra para esta, outra tradução para esta palavra é tende em grande estima, amém? Tende em grande estima a Cristo Jesus, apóstolo, note, apóstolo e sumo sacerdote da confissão de quem? Da nossa confissão, amém? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou, em outras palavras, tenham cuidado com a oração que Jesus, como nosso sumo sacerdote, vai entregar ao Pai. Porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai, vivendo para interceder por nós, verdade ou não? Então, se Ele está sentado à direita de Deus Pai, vivendo para interceder por nós, nós temos de ter cuidado com a oração que estamos a enviar para Jesus, amém? Para ver, sabendo o que é que Ele vai entregar ao Pai. Que confissão minha está a ser entregue?
Jesus é justo, Deus é justo, e não pode, de maneira alguma, Jesus pode alterar aquilo que nós estamos a dizer. Ele não pode simplesmente chegar ao pai e dizer assim: oh pai, desculpa lá, olha, ela não sabe bem o que disse, desculpa lá, a tua filha, ela não sabe bem, não era bem isso que ela queria dizer. Não, ele não pode alterar o que sai da nossa boca. Ele vai confessar aquilo que sai da nossa boca. É isso que ele vai apresentar ao pai. Se nós passamos o nosso dia a dizer: eu não presto, eu não valo nada, amém? É isso que ele vai dizer: olha, a minha filha está a dizer isso, a tua filha está a dizer isso. Se irmãos entendem? Nós é que determinamos pela nossa confissão a oração que Jesus vai apresentar ao Pai. Nós é que determinamos pela nossa confissão. Nós estendemos a mesa para o que vamos comer, pelo fruto dos nossos lábios. Se falarmos fé e gozo e paz e vitória, e se nós declararmos que somos vencedores sobre as circunstâncias das nossas vidas, amém? Jesus será o sumo sacerdote dessa confissão. Antes de nós bombardearmos o céu com orações, devemos então, primeiro de tudo, saber esperar em Deus por uma escritura, uma palavra sua, amém, da Bíblia, para cada situação. Por quê? Porque lembrem-se que está escrito, amém, que a palavra é espírito e é vida. Se nós queremos vida fluir numa situação, nós temos que falar a palavra de Deus para que essa vida flua. Estão comigo? Amém? Então, novamente eu digo, antes de invadirmos os céus com listas de oração e palavras até de sabedoria humana, há pessoas que eu ouço às vezes, meu Deus, a oração delas é só sabedoria humana. Amém? Antes de invadirmos os céus com isso, vamos buscar primeiro a vontade de Deus para aquele problema que estamos a enfrentar. Sabe por quê? Porque Isaías 43, o verso 26 diz o seguinte: note que é Deus quer que a gente lhe apresente porque é que nós estamos a fazer aquele pedido. Note que diz assim: faz-me lembrar, isto é Deus a falar connosco, ele diz: faz-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões para que eu te possa justificar. Conta-me. Ou seja, Deus está a perguntar: em que escrituras te baseias para me apresentares esse caso? Em que escrituras te baseias para me pedires, amém, essa bênção, para me pedires essa prosperidade ou essa escritura? Em que te baseias? Em quê? Meus irmãos, não é a quantidade de orações, mas a qualidade da oração que é importante. Amém? A chave do sucesso está em ouvirmos e aplicarmos a palavra que Deus nos revela e traz aos nossos corações. É impossível sermos fortes em oração se não somos fortes na palavra de Deus ou nas escrituras de Deus. É impossível. Amém? Porque Deus responde à sua palavra. Amém? E é essa palavra que tem que fluir dos nossos lábios. Ponto D. Preparem-se para ser obedientes a Deus e a sua palavra se querem ter uma oração eficaz. Sabem, a oração implica também a obediência à palavra de Deus. Se queremos ter paz, ser curados, amém, abençoados, protegidos, favorecidos, devemos ser, primeiro de tudo, obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Como pode aquele que desobedece e está envolto, porque aquele que desobedece, que é desobediente, está envolto em trevas. Como pode essa pessoa querer ser abençoada? Estão comigo? Deus quer obediência, primeiro de tudo. Deus quer obediência. Por muito que nos custe, amém? Por muito que nos custe, devemos ser obedientes. Muita gente gosta de ser obediente financeiramente, mas isso é uma área, amém, que pode de qualquer maneira, mas aquele que obedece a Deus nessa área, de certeza será abençoado. Amém? Porque a única escritura na Bíblia em que Deus diz, faz prova de mim, é nessa área. Em mais área nenhum.
nenhuma, Deus diz, faz prova de mim. Em mais área nenhuma. Por isso, obediência é muito importante. Amém? Note o que diz Isaías 59, acerca daqueles que não obedecem. Note. 59, 2 e 3. Peço desculpa. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nota, para que não vos ouça. A gente às vezes pensamos, olha, estou a ser desobediente, rebelde a Deus, mas Deus é misericordioso e Ele vai me ouvir. Não, não é que Deus não queira ouvir. A nossa obediência é que não permite que a nossa oração chegue até Deus, porque Deus não ouve, amém, aquele que vive em pecado. Deus não ouve. Note, é isto que diz, continuando, verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade. Muitas das vezes a gente faz promessas a Deus, Senhor, eu faço isto, fazemos votos e não cumprimos. Falamos, isso é falsidade, Deus não gosta disso, amém? A vossa língua pronuncia perversidade, temos que ter cuidado, amém? Se a palavra de Deus não está a operar na nossa vida, vamos ver onde nós nos encontramos com Deus. Pois muitos desejam seguir só as suas ideias, os seus pensamentos, e não aquilo que Deus quer e que Deus pede. E isso às vezes prejudica a nossa oração, impede que ela chegue aos céus e impede, amém, que a bênção chegue até nós. E isso fará com que a vida se agrave à nossa volta. Em Isaías 65, o verso 2, o Senhor diz o seguinte, diz assim. 65, desculpa. Estendi as minhas mãos, note, Deus a dizer, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Não é bom nós seguirmos aquilo que nós pensamos. Não, eu vou fazer assim, Deus de certeza entende. Não é bom a gente seguir um dos nossos caminhos, os nossos pensamentos. Vamos seguir os pensamentos de Deus. Por quê? Porque a obediência nos leva à vida e à vida eterna. Deus não nos quer no caminho que nos pode magoar e vir a destruir. Deus não nos quer nesse caminho. Não, Ele não nos quer nesse caminho. Vida vitoriosa depende da obediência a Deus e à sua palavra. Amém? Ponto é: prepara-te para teres uma vida com princípios e atitudes corretas. Ou seja, não sejam juízes de ninguém. Amém? De ninguém. Nem do seu companheiro, da sua companheira, alguém que está ao seu lado, o seu irmão. Não sejam juízes de ninguém. Não sejam juízes do povo, mas intercedam antes por essas pessoas, reivindicando a bondade de Deus sobre as suas vidas. Êxodos 33, nós vemos a história de Moisés aí, em Êxodos 33, verso 1 e 2, nós vemos aqui o Senhor a falar com Moisés, e diz assim: disse mais o Senhor ao Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Aqui Deus não estava a tratar aquele povo que subiu da terra do Egito como seu povo. Estava triste, estava magoado, porque eles eram um povo rebelde. Então, note que ele fala para Moisés: tu e esse povo, amém? A terra que jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, a darei. Continuando, verso 2, sim. E enviarei, note, Deus já não diz, como no deserto, eu irei contigo na nuvem, ou irei contigo no fogo. Não, aí já não diz, ele diz: e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os aveus, e os jebuseus, todos aqueles eus. Deus mandava todos fora, amém? Mas na realidade o que Deus estava aqui a dizer é: eu vou enviar um anjo convosco, pois estou aborrecido pela vossa rebeldia e desobediência. Se eu for convosco, ainda trarei punição. E Deus não queria fazer isso, amém? Mas Moisés ora
clama a Deus, amém? Intercede por aquele povo, mesmo sabendo que é um povo rebelde, desobediente, intercede por ele e apresenta o seu caso a Deus. E em Êxodos 33, vamos continuar a ler, verso 12 a 16. Por falta de tempo não vamos ler isto, tudo, mas em casa vocês podem ler o capítulo todo, amém? Trabalho de casa, ok? Então diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é povo teu. Amém? Que esta nação é o teu povo. Continuando, até o verso 16. Disse, pois, Deus a falar: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Verso 15. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Continuando, 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Moisés aí volta a dizer: não, Deus, olha, é o teu povo. Sim, é rebelde, mas ainda assim é o teu povo. Amém? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Amém? Note que Moisés intercede. Deus, ele sabia que o povo é rebelde. Nós muitas vezes sabemos que aqueles que estão à nossa volta são rebeldes, são desobedientes. Amém? Nós sabemos isso, mas o nosso dever é interceder por eles. É pedir, é clamar por eles, como fez Moisés, amém? É mostrar a Deus, é o teu povo, sim, Deus, eles erraram, Senhor, mas tem misericórdia, amém? Por quê? Porque a presença de Deus é muito importante nas nossas vidas. Pois o que é, por exemplo, uma adoração, nós temos aqui na igreja uma adoração sem a presença de Deus. O que é essa adoração? O que é esse tempo do louvor sem a presença de Deus? O que é uma reunião de oração, como nós tivemos aqui na terça-feira, que foi tão linda? O que é uma reunião de oração sem a presença de Deus? Amém? O que é uma ministração da palavra sem a sua presença? Porque Jesus e a palavra são um, por isso Jesus tem que estar presente nessa palavra. Amém? Então, se não houver a presença de Deus, tudo não passará de uma cerimônia religiosa. E nós não queremos isso. Não queremos. Deus não gosta de religião. Amém? Por isso, irmãos, julgamentos e críticas podem trazer doenças e enfermidades à nossa vida cristã. Não critiquem nunca a obra de Deus, os seus pregadores. Isso pode trazer lepra espiritual sobre as nossas vidas. Em Números 12, vamos ler esta história de Miriam e Arão, em Números 12, verso 1 e 2, e vamos ver uma vez mais como Moisés intercede. Números 12, 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Note, falaram contra Moisés. Cuidado, não falem mal contra os servos de Deus. Isso é perigoso. Amém? Contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Verso 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Note, e o Senhor o ouviu. Ou seja, eles estavam a dizer: então, só Moisés é que pode ouvir Deus? Só Moisés é que pode falar? Não, nós também podemos falar das coisas de Deus. Era o que eles estavam a querer dizer. Ou seja, eles estavam a criticar Moisés e estavam a dizer que ele não era bom servo, que ele não era uma pessoa ungida, que não devia estar naquela posição, em outras palavras. Mas o Senhor ouviu isso e o Senhor não gostou. E o Senhor não gostou. Verso 9, vamos ler agora a partir do 9 ao verso 11, e diz assim: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu,
e retirou-se. E Deus retirou-se daquela situação. Retirou-se, amém, da presença deles. Amém? Isto de Miriam e Arão. Continuando. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Continuando. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. E temos pecado. E o que é que aconteceu? Mais uma vez, Moisés orou e intercedeu. Mas mesmo assim, pecado tem consequências. Falar mal dos servos de Deus tem consequências. Infelizmente, amém? Há muita gente que faz isso e depois admiram-se que certas coisas acontecem nas suas vidas. Os que criticam, condenam e julgam são considerados impuros e devem se repreender perante Deus e até perante os homens, se querem ser sarados. Amém? E isto para quê? Para não prejudicarem a igreja ou a obra de Deus, a sua vida pessoal e a vida dos seus. Então devemos orar e não criticar, ser rápidos no arrependimento, falar bênção e não maldição sobre a vida de alguém. Amém. Note, amém. As Miriams e os Arãos, amém. Mas impeçam-nos de falar mal de alguém. Livrem-se dessa lepra espiritual. Amém. Salmos 66, verso 18, diz o seguinte: se eu, note, a Bíblia diz isto: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu tiver iniquidade, pecado no meu coração, não me arrepender, Deus não vai me ouvir. Se Ele olhar e vir pecado em nós. A igreja, ou em outras palavras diz assim, a igreja ou o crente necessita saber hastear a bandeira que diz: eu não critico, eu não falo mal, eu não desobedeço, eu não cometo adultério e por aí além. Amém? E quando o inimigo tentar algo contra os seus pastores, dirão: eu não toco nos ungidos de Deus. Eu não toco nos ungidos de Deus. Amém? Isaías 59, 19 diz o seguinte. Diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo, nota agora, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, em qualquer inundação, em qualquer corrente maligna que venha contra nós, amém, nós devemos estar no barco, confiantes em Jesus que está conosco, amém. Devemos estiar a nossa bandeira e declarar que Jesus é o nosso baluarte, que Jesus está conosco nessa situação, nessa inundação que quer derrubar a nossa vida, que Jesus está presente. Temos que declarar que nós somos guerreiros de Deus, amém. Sabemos que temos que lutar contra um inimigo, mas esse inimigo não é de carne, amém, não é de carne. Então nós temos que saber hastear bem alto a nossa bandeira, mostrar qual é o nosso padrão, declarar que Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vida e falar da sua grandeza e do seu senhorio sobre nós. Amém? Amém, irmãos? Nós sabemos que no reino espiritual há chaves, amém? Há chaves que abrem bênçãos para as nossas vidas. Por isso, tudo, quando estiverem em oração, nunca se esqueçam de colocar o nome de Jesus nessa oração. Nunca se esqueçam do sangue de Jesus, porque é uma arma para a sua vida, para trazer vitória. Nunca se esqueçam de usar a palavra de Deus, não a sua palavra. Não é a sua, nem a minha palavra que é importante, é a palavra de Deus a ser aplicada nessa oração que vai trazer resultados. Amém? Ponto F. Preparem-se também para não esbanjar a vossa herança. Amém?
Nós somos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, de todas as bênçãos. Por isso não vamos desperdiçar essa nossa herança, vamos saber usá-la como deve ser. Em Lucas 15, verso 13, diz o seguinte, vou falar um pouco da história do filho pródigo, amém? Aliás, 15 diz assim, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo à maneira do mundo, dissolutamente, sem querer saber das coisas de Deus. Ainda que este filho mostrasse irresponsabilidade ao exigir a sua herança para gastar numa vida fácil, é no arrependimento que houve no seu coração, é no desejo de ele querer voltar à casa do pai, que este filho nota que quando chegou a casa, Deus já tinha preparado para ele uma nova vestimenta. Amém? Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Amém? Deus está sempre pronto para receber de volta aquele, amém, que está a usar a sua herança de maneira errada, está a pôr os seus talentos, está a pôr os seus conhecimentos, tudo só no mundo e não na obra de Deus. Deus não quer que a gente desperdice essa nossa herança. Como crentes devemos estar sempre adornados com vestes de salvação, como este filho, amém, quando voltou à casa do pai. O pai o recebeu, e o que ele fez? Mandou pôr-lhe um vestido novo, um anel no dedo, sandálias nos pés, amém, mandou matar o cordeiro, amém. Note, nós precisamos estar vestidos com vestes de justiça e salvação. Pois é depois de abraçarmos o pai, que o filho, nós vimos que o filho, na história do filho pródigo, que o pai lhe dá o anel da autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para que nada lhe fizesse dano algum. Sandálias também nos serão entregues, assegurando que somos embaixadores de Deus, embaixadores nesta terra. Estamos só de passagem, somos embaixadores, temos um reino eterno, amém. Somos ministros de reconciliação enviados ao mundo para mover montanhas, para movermos montanhas e levarmos as boas novas a todos aqueles que estão lá à nossa volta. Então esta história do filho pródigo fala-nos também da graça ilimitada de Deus, mas também traz à luz algo da pessoa do filho. Primeiro este dizia, pai, dá-me a minha porção, dá-me a minha herança, dá-me. E depois ele passou a dizer, faz-me, não só digo, faz-me. Sabem, a oração quando se torna egoísta, quando quer só para si próprio, quando essa oração não está focada também nos outros, torna-se uma oração egoísta e nos afasta de Deus. A nossa oração não pode ser voltada só para nós, só para aquilo que nós precisamos e necessitamos. Temos que pensar quem está à nossa volta. Amém? Em vez de dizermos, Senhor, dá-me, por exemplo, uma boa esposa, que tal começarmos a dizer, faz de mim um bom marido, e vice-versa. Amém? Em 1 de Pedro 3,7, por exemplo, diz o seguinte, diz assim, igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de vida. Note, agora, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra que está a dizer. Os filhos, em vez de dizerem, dá-me bons pais, devem começar por dizer, faz de mim um filho obediente. Faz de mim um filho obediente. Por quê? Efésios 6, amém? Efésios 6 diz, filhos, obedecei e honrai os vossos pais. Obedecei e honrai. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Porque isto é justo. Muitos pedem coisas pensando no seu benefício próprio, no seu belo prazer. Eles estão na lista do dá-me. Tiago 4, verso 2 diz, a partir do verso 2, diz que
eles pedem, muitos de nós pedimos para gastarmos em nossos próprios deleites. Só para gastarmos em nossos próprios deleites. Assim, se estamos a abraçar o padrão do mundo e as suas frivolidades, não esperem resposta às vossas orações, pois a Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso, este dá-me cria problemas, anuncia o pecado, e precisamos de orar para poder ser como Natanael. Sabem quem é Natanael? Aquele discípulo de Jesus, que Jesus viu lá debaixo de uma figueira e o chamou. E o que é que Jesus diz em João 1,47? Jesus diz para ele: eis aqui um verdadeiro israelita. Um verdadeiro israelita. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita. Note, em quem não há dolo. Em quem não há dolo. E este dolo quer dizer em quem não há engano, em quem não há malícia, em quem não há egoísmo, em quem não há astúcia ou interesse próprio. Isso é que quer dizer dolo. Por isso, meus irmãos, vamos deixar de pensar só no nosso dá-me e vamos pensar em fazer algo também para os outros. Amém? Ponto G. Preparem-se para derrubar muralhas da negligência. Em Provérbios 8, 34 e 35, e eu estou quase a acabar, diz o seguinte. Diz assim: bem-aventurado o homem, Deus a falar, que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. 35. Porque o que me achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Quem daqui quer alcançar o favor do Senhor? E quem nos vê lá do outro lado? Amém? Nós queremos alcançar o favor do Senhor, mas note que diz assim: nós temos que dar ouvidos, amém, dar ouvidos ao Senhor, amém, esperar por Ele, amém, até o podemos encontrar. Se nós só temos comunhão com Deus, por exemplo, 4 dias por semana, quer dizer que os outros 3 estamos a depender de nós próprios só. A pessoa que não se encontra com Deus diariamente é um negligente em vez de alguém prudente. Salmo 130, verso 6 diz o seguinte, diz assim: a minha alma, o salmista, mas se a gente for ler o verso 5, o salmista volta a dizer também, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aquele que guardam pela manhã. Ou seja, o salmista está a dizer assim: quantos guardas estão à espera que amanhã chegue, que o sol se levante, para eles poderem ir, amém, se deitar, dormir. Aqui ele diz: a minha alma anseia, mais do que os guardas anseiam pelo dia que vai renascer, para poder descansar. Aqui o salmista diz: é nesses momentos que eu sei que o meu descanso que o meu descanso está em Deus. A minha alma pode descansar em Deus. Todos nós temos um pequeno rebanho para guardar. Todos nós temos um pequeno rebanho para guardar. Amém? As nossas famílias. Temos ou não? Não é o nosso rebanho? Temos que guardar. Amém? Os irmãos da igreja, a própria igreja, isso, nós temos que guardar. Mas o inimigo tenta impedir a nossa oração. Amém? Que a nossa oração possa abranger os nossos familiares, possa abranger os nossos irmãos, a nossa igreja, possa abranger a nossa cidade e até a nossa nação, levando-nos a fechar os olhos para algumas situações. O que é que nós fazemos? A gente às vezes diz assim: isto passa, amanhã vai estar melhor. A gente às vezes ignora os problemas, as situações, verdade ou não? Quantas das vezes nós ignoramos, nós pensamos, amanhã vai estar melhor, e nunca lidamos com a situação, nunca removemos aquele problema da nossa vida, e passa-se 1 ano, passa-se 2, passa-se 3, e o problema continua lá. E enquanto dormimos, literalmente falando, o inimigo vem matar, roubar e destruir.
Ele vem, mata, rouba e destrói. Lembram-se da parábola das 10 virgens que esperavam a vinda do noivo? 5 delas eram loucas, outras prudentes. A conclusão dessa passagem está em Mateus 25, é que todas elas deviam vigiar, pois nenhuma delas sabia a que horas o noivo viria. Todas elas deviam de vigiar. Esta passagem também avisa-nos que também nós devemos evitar momentos de trevas. Devemos evitar esses momentos em que nós achamos que está tudo bem, que nós não temos comunhão, amém, com Deus, em que nós achamos que está tudo a correr bem, não estou a ter problemas. Muitos descuidam-se, amém, como fizeram aquelas virgens imprudentes, amém. Então esta passagem avisa-nos que nós devemos evitar as trevas, como fizeram também as virgens prudentes. Está a nossa chama a arder verdadeiramente? Continuamos empolgados? Nosso foco continua em Deus? É Jesus verdadeiramente, amém, aquele que nos atrai? Temos prazer em estar na casa do Senhor, em servir na obra? Continuamos a ter esse prazer, essa paixão? Ou estamos como que mornos? Está a nossa chama a arder? Volto a perguntar. Deixar que ela se apague é o mesmo que dizer: eu antes orava, eu antes ia à reunião da oração, eu antes participava na igreja. Antes que a luz se extinga ou fique trêmula, porque dizemos: eu costumava, eu fazia, eu era. Vamos avivar enquanto temos tempo, porque nós não sabemos quando o noivo vai chegar. Vamos deixar de ficar indiferentes à necessidade também dos outros. Estamos aqui, amém? Estamos aqui de passagem, mas temos que entender, amém, que breve o nosso noivo virá. 1 de Pedro 5, 8 e 9, capítulo 5, verso 8 e 9, diz o seguinte: que devemos ser sóbrios, que devemos ser prudentes. Note, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão. Ele não é um leão, é como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Se ele anda à nossa volta, se ele anda à nossa busca, ele sabe que alguns vão se descuidar, vão desobedecer a Deus, alguns vão deixar de orar, alguns vão deixar de participar, amém, na chamada de Deus, vão se afastar dos caminhos de Deus. Note, buscando a quem possa tragar, continuando, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não somos só nós que estamos a passar dificuldade, não somos só nós que passamos por situações adversas, muitos mais estão a passar. E neste momento nós sabemos que nossos irmãos na Ucrânia, amém, e até da Rússia, estão passando por situações adversas, amém, e nós precisamos orar, precisamos clamar por eles, não só por nós. Só porque nós estamos bem, não quer dizer que nosso clamor não deva chegar àqueles que não podem ou não sabem como clamar, amém. Vamos vigiar e não vamos negligenciar aquilo que nós temos, em nome de Jesus, amém. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Eu oro mesmo, Senhor, que o coração do teu povo esteja receptivo, Senhor, para ela e possa, Senhor, Deus tomar posse dela em suas vidas, em seus corações, aplicá-la, Senhor, sendo cumpridor, Senhor, Deus, dessa tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que a sua vida seja uma vida vitoriosa, Senhor, não só na oração, Senhor, mas seja uma vida vitoriosa, Senhor Deus, no saber fluir contigo, Senhor, no saber desfrutar da vida abundante que tu prometeste para todos aqueles que te amam e creiam no teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, guia-nos mesmo pelo teu Espírito, Santo Espírito,
Nós precisamos de Ti. Sem Ti, nós não sabemos o que fazer. Sem a Tua liderança, Senhor. Sem Tu nos guiar, Senhor. Sem Tu nos aconselhar, Senhor. Nós fraquejamos, Senhor. Nós cometemos erros, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, torna-nos sensíveis à Tua voz, Pai. Nós queremos fluir contigo. Ajuda-nos a buscar-te, a buscar a Tua face diariamente, Senhor. A não estar só voltado, Senhor, para os nossos interesses, Senhor. Senhor, que cada um de nós saiba, Senhor, e entenda que melhor é abençoar, melhor é dar, Senhor, do que está simplesmente só a receber. Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser daquelas pessoas que se sabem dar de si mesmo a favor do próximo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser cada vez mais como Tu, Senhor. Que a Tua graça abunde, Senhor Deus, em nossas vidas, para a honra, glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém. Cá estaremos no domingo novamente, amém. Depois do culto teremos um churrasquinho entre nós, por isso, irmãos, são bem-vindos para estar conosco. Deus abençoe, um resto de semana super abençoada e vão na bênção e na glória do nosso Deus. Deus os abençoe, até domingo.